Ora viva malta, cá estamos nós então aqui para a segunda parte desta análise exaustiva aqui à caderneta do Mundial 2018, malta. Portanto, terminamos a primeira parte, uma primeira parte longa, não é? A primeira parte com mais de 40 minutos, mas hoje vou ver se não consigo falar tanto, não é? Porque isto também depois cansa um bocadinho e para vocês também, claro. Portanto, vamos então já passar de imediato para onde ficámos. Portanto, terminámos exatamente aqui na Nigéria e vamos então passar para os últimos 4 grupos e também depois aquela parte final das lendas. Portanto, começamos então com o Brasil, exatamente. Portanto, aqui a cabeça de série do grupo E. O Brasil, como sabem, então esperava-se bastante desta seleção. Os brasileiros, principalmente, esperam sempre muito da própria seleção. Tiveram um início assim um bocadinho complicado, não é? Empataram com a Suíça, mas depois seguiram sempre em frente. Ganharam facilmente também nos outros 2 jogos, ganharam então à Costa Rica. Quer dizer, facilmente também não foi, agora estou-me a lembrar, a Costa Rica foi mesmo ali no final, se bem que tiveram muitas oportunidades para dar uma tremenda goleada à Costa Rica, mas só marcaram mesmo no final e foram 2 golos, mesmo já nos descontos de tempo. Portanto, depois também tivemos contra a Sérvia também esperava-se que pudesse fazer ali uma pequenina surpresa, se calhar ali ao Brasil, mas não, o Brasil também ganhou confortavelmente e passou então em primeiro lugar no grupo. Depois veio então nos oitavos de final, jogou contra o México, que também com alguma facilidade, digamos assim. Enfim, pois até eu me lembro que foi nesse jogo que houve aquele episódio com o Neymar, não é? Que o Neymar foi pisado pelo Bayern, efetivamente, foi pisado e apareceu ali com alguma gravidade, mas depois, lá está, o que ficou mais conhecido foi aquela fita inteira, a fita toda que aquele rapaz fez, não se percebe porque é que ele faz aquilo, efetivamente acredito que tenha-lhe doído bastante, mas aquela fita realmente não lhe fica nada bem. Mas lá está, voltando ao jogo, passaram também com alguma facilidade o México e já se esperava que o Brasil fosse sempre em frente, sempre a cavalgar ali até à final e ganhar o Mundial, visto que também já se sabia que alguns cabeças de série, como a Espanha, por exemplo, também já tinha sido eliminada, a Argentina também já tinha sido eliminada pela França, Portugal também já tinha sido eliminado pelo Uruguai, e por isso o Brasil não tinha assim, não se esperava que tivesse grande oposição depois para os quartos de final, onde encontraram a Bélgica, mas aí a Bélgica, enfim, também com alguma sorte, que o Brasil também fartou-se de falhar, a Bélgica conseguiu levar vencido ao Brasil e foi mais uma grande surpresa, eliminando então o Brasil, que já era a última seleção não europeia que estava presente. Jogadores a destacar, naturalmente o Neymar pelas fitas, mas também obviamente também fez lá bons jogos, claro, principalmente na fase de grupos. Depois o Coutinho, para mim provavelmente foi o melhor jogador brasileiro neste torneio, fez aquele fantástico gol contra a Suíça, se não me engano. Depois, em termos do Casemiro também, notou-se tremendamente a falta dele no jogo contra a Bélgica, não é? O Fernandinho não foi capaz de cumprir as tarefas que o Casemiro costuma fazer, não é? O Casemiro hoje em dia está mesmo no top, digo eu, no top 3, se calhar até, dos melhores trincos, os chamados melhores médios defensivos do mundo. E notou-se claramente a falta dele. Pois, o Marcelo bem tentou umas coisitas, mas também não conseguiu grande coisa. Enfim, portanto, do Gabriel Jesus, se calhar um bocadinho mais dele, não é? Esperava-se um bocadinho mais dele. O Firmino também não pôde dar assim grande ajuda, não é? Porque também geralmente não jogava de início, ou entrava a suplente. Notar, é verdade, que aqui o Firmino é um cromo errado, não é? Como podem ver, tem aqui Liverpool-Brasil. Portanto, quer dizer, até o que lá está aqui foi um erro. A Panini ainda corrigiu, mas só em alguns cromos. Portanto, existem os 2 tipos de cromos. Existe o errado, que é este, está aqui até teclado, e o certo, que já diz então Liverpool-Ing, portanto, de Inglaterra, England. Também é verdade destacar aqui, não sei, algum problema que a Federação Brasileira poderá ter com as tatuagens, porque foram buscar uma imagem do Firmino já de 4 ou 5 anos, portanto isto já tem algum tempo, quando ele ainda não tinha a tatuagem no pescoço. As pessoas ainda pensaram se era a própria Panini ou a FIFA que tinha algum problema com as tatuagens, mas não, vocês vão ver lá mais à frente que o Nainggolan, por exemplo, o jogador da Bélgica, também tem uma bruta tatuagem no pescoço. E está lá na imagem dele. Aqui o Firmino é que não, portanto eu presumo que tem a mesmo a ver com a Federação Brasileira. Portanto, já perdemos aqui algum tempo. Eu estava a pensar que isto ia ser mais rápido, mas não. O Brasil também tinha muito de se falar, malta. Mas pronto, era a equipa que se esperava mais. Não só, fez um apuramento muito bom mesmo. Terminou em primeiro com facilidade, muito afastado de todos os outros. E depois também nos amigáveis, também se portava bem. Portanto, era provavelmente ao par da Alemanha, se calhar, mas a Alemanha nos amigáveis já começou ali a mostrar alguns problemas. E a Espanha também. O Brasil e a Espanha, se calhar, esperava-se muito mais. Principalmente a Espanha, já falámos disso. A Espanha esperava-se muito mais. O Brasil ainda cumpriu boa parte, mas depois aquele jogo com a Bélgica estragou então aqui a caminhada. Passamos então aqui para a Suíça. A Suíça então foi o primeiro adversário do Brasil, não é? Que conseguiu arrancar um empate.
Depois contra a Sérvia conseguiu também dar a volta e ganhar então a Sérvia por 2-1, se não me engano, que até houve aquele problema com o Shaqiri e com o Xhaka, que são dois jogadores lá está, de descendência albanesa. Eu não sei, acho que eles são mesmo albaneses, nasceram mesmo na Albânia, mas lá está, depois com os pais e isso tudo, jogaram na Suíça. Tanto que o irmão do Xhaka, o Tolan Xhaka, joga pela Albânia. Houve aquele problema, não é? Que fizeram então a águia, não é? Que é a águia albanesa, mesmo para provocar os sérvios. Não sei se foram acho que foram castigados, mas pronto, enfim, é daquelas coisas, provocações de países, enfim, não é bonito, mas pronto, também a gente não percebe bem como é que as histórias, não é? Aquilo, as provocações entre eles, o que se passou, enfim, é complicado. Depois aqui de destacar o Shaqiri, exatamente, foi mesmo de todos os jogadores, eu acho que foi o Shaqiri o mais inconformado e que ele tentou mais, principalmente no jogo contra a Sérvia, sim. Depois ganharam também, lá está, a Costa Rica. Eu este jogo acho que nem vi, porque era um jogo que lá está, eu nesta última jornada jogo ao mesmo tempo, vi o jogo do Brasil e não vi então este jogo da Suíça-Costa Rica. Acho que pelo menos é o que eu me lembro. Mas pronto, conseguiram passar, ganharam a Sérvia, ganharam a Costa Rica, conseguiram empatar com o Brasil e terminaram em segundo lugar no grupo, visto que o Brasil também ganhou frente a. Desculpem lá, também os outros ficaram os dois com 7 pontos, mas o Brasil tinha vantagem por ter melhor diferença de golos, se não me engano. Passamos agora aqui para a Costa Rica. Também Costa Rica, também não esperava muito, não é? Neste grupo, um grupo também complicadíssimo. Costa Rica esperava-se ficasse em último lugar e foi isso que aconteceu. Ficou mesmo em último lugar, apesar de ter também uma boa seleção das melhores gerações que já apanharam. Tem o Brian Ruiz ainda, tem o Bolenhos, tem o Urenha que também não joga mal. Tem mais, claro, o guarda-redes provavelmente hoje em dia o melhor jogador da Costa Rica, que é o Navas, guarda-redes do Real Madrid. E pronto, mas mesmo assim o Keylor Navas por pouco ainda quase conseguiu fazer uma surpresa sozinho, vá, frente ao Brasil, defendendo bastante, mas não conseguiu parar aqueles últimos remates. E pronto, acabaram por perder 2-0. Joel Campbell também, é verdade, sempre a prometer muito, mas fica sempre muito. No Sporting também a mesma coisa, enfim, quando teve no Sporting. Mas pronto, não promete muito, é um jogador que se vê que tem muita técnica, tem muita qualidade, mas depois não consegue cumprir, não consegue ser consistente nas suas exibições. Passamos agora então aqui para a Sérvia. A Sérvia até esperava-se, apesar de ser a equipa que estava no pote 4, era a única europeia que estava no pote 4, ou seja, a equipa europeia supostamente mais fraca no ranking, mas isso também derivado então às últimas prestações, não é? Em que só apareceu no Mundial de 2010, se não me engano, acho que foi a última vez que eles apareceram, não dou a certeza, mas acho que foi a última vez que eles apareceram, foi o Mundial de 2010 e por isso mesmo não tinham um grande ranking. Mas a verdade é que depois de eles terem consagrado campeões do mundo de sub-20, em Portugal eu lembro-me ficou nos quartos de final, e ganharam ao Brasil na final. A verdade é que já se esperava que eles, com lá está, essa nova geração, conseguissem passar para a equipa sénior. E a verdade é que também tem aqui fantásticos jogadores, ainda em crescimento. Matic, que ainda pode também ainda crescer um bocadinho, apesar de lá estar, já estar com, vai fazer 30 anos. Mas pronto, mais conhecido se calhar para nós, Milinkovic Savic, provavelmente a desilusão da Sérvia. Esperava-se muito, esperava-se que ele fosse o motor daquele meio campo, mas a verdade é que desiludiu um bocadinho. Depois outros jogadores também, claro, Mitrovic, o goleador, fartou-se de massacrar aquelas defesas com o poderio físico que ele tem. Priovic também podia ter ajudado, mas não fez assim grande coisa. Stojkovic também, enfim, já veterano, mas sinceramente não o acho assim grande guarda-redes, para ser sincero. Não só porque ele não teve no Sporting e aconteceu lá aquelas coisas todas há uns 10 anos, não foi? Ainda estava o Patrício também ainda novinho. Disputava a titularidade, Stojkovic com o Patrício. Mas enfim, Kolarov também, experiência que esta defesa é muito experiente, Ivanovic, Kolarov, Rukavina, enfim, também muita experiência, Tozic, enfim, bons jogadores aqui, mas a Sérvia, pronto, conseguiu ganhar logo a Costa Rica, mas depois perdeu aquele jogo importantíssimo contra a Suíça, que isso daí ia determinar de certeza absoluta o segundo lugar, que foi o que aconteceu, e depois acabou também por perder contra o Brasil. E pronto, e por isso mesmo ficou eliminada, podia ter causado a mesma surpresa, mas não, foi mesmo eliminada juntamente com a Costa Rica. Passamos então aqui para os antigos campeões do mundo, não é, malta? A Alemanha, de quem se esperava que chegassem pelo menos às meias finais, que é o costume. A Alemanha é provavelmente a seleção mais consistente de todo o mundo. É muito raro não conseguir chegar pelo menos a uns quartos de final e meias finais. Acho que eles chegam quase sempre a umas meias finais. Em cada, sei lá, em cada 4 torneios, 3 deles chegam às meias finais, pelo menos. E portanto esperava-se, lá está, que fosse um grupo fácil, até porque tinha México, pronto, Suécia, Coreia, enfim, esperava-se que fosse aqui um passeio para a Alemanha. E não foi, pois é. Acabou por perder com muita surpresa, não pelo que jogou, porque não jogou mesmo nada contra o México, jogou muito mal, pelo menos para a campeã do mundo que devia ser, não é?
Mas lá está, ninguém esperava, não é? Contra o México, pelo menos, sei lá, um empatezito, e era porque o México teria muita sorte, mas não, quem teve sorte, acho eu, foi até a Alemanha, que não podia até ter levado mais. Depois, contra a Suécia, também começaram mal, mas depois, na segunda parte, foi provavelmente a melhor exibição que eles fizeram, pelo menos a meu ver. Conseguiram então dar a volta, perderam 1-0, dar a volta e ganharam 2-1, mas com aquele gol já no final, que é o livre do Toni Kroos, que provavelmente foi o jogador mais inconformado da equipa alemã. E por fim, depois contra a Coreia, esperava-se bem, agora que finalmente encarrilaram contra a Suécia, vão agora também ganhar a Coreia facilmente e passam o grupo, até porque bastava de ganhar. O outro jogo era uma disputa entre o México e a Suécia, um deles provavelmente não conseguiria passar, não é? Se um deles ganhasse. Foi o que aconteceu, ganhou até a Suécia, mas a verdade é que a Alemanha não cumpriu e perdeu mesmo contra a Coreia e perdeu já no final, mas também ali já novamente uma exibição a par do México, quando jogaram contra o México. Portanto, não se compreende mesmo o que é que se passou com esta Alemanha, não sei, realmente é muito estranho. Uma Alemanha que sempre foi forte, não só fisicamente, tecnicamente, mentalmente, mas a verdade é que aqui claudicaram fortemente mesmo. Depois, jogadores, em termos de jogadores, destacar para já Sané, que não foi grande ausência, não é? Por escolha, não foi por lesão nem nada, foi por escolha. Muitas pessoas se indagaram porque é que aconteceu. O treinador disse que teve uma disputa entre o Brandt e o Sané, digamos assim, teve de escolher um dos dois. E a verdade é que acabou por escolher o Brandt e deixou o Sané de fora. Mas as más línguas, podemos dizer assim, disseram que ele ficou de fora porque, digamos que era moço em estrela. Era moço em superstars, aquilo era já tudo dele, como nos treinos comportava-se exatamente como se fosse o maior da aldeia, não é? Como se costuma dizer. E a verdade é que depois acho eu que foi isso, então que o Low não gostou e mandou-o para fora. E se calhar, hoje em dia, se calhar já se arrependeu um bocadinho, visto que o Sané se calhar podia ter mudado um bocadinho, que a sua criatividade, a sua explosão, aquela fantástica época que fez no City, ajudaria imenso. Em termos de jogadores, como eu disse, então o Kroos para mim foi o mais inconformado. De resto, sinceramente, Ozil muito abaixo daquilo que poderia fazer. Aliás, houve até já uma polémica aqui há poucos dias, porque foi acusado de não jogar pela Alemanha, digamos assim. Aliás, vamos dizer ao contrário, foi o Ozil que acusou a Federação Alemã de racismo, porque lá está, ele tirou uma foto com o presidente turco. E ele, lá está, os pais são turcos, tem ascendência turca, e então ele também, lá está, tal como geralmente os turcos, ou pelo menos quem tem pais turcos, continua ainda a gostar bastante do país dos pais, não é? E foi o Ozil e foi também o Can, acho que foi o Can, não tenho a certeza. Mas foi o Can ou o Goretzka, já não sei. Foi o Can, acho eu, e o Ozil. O Ozil foi de certeza, claro que até houve essa polémica com ele. Acusou a Federação de Racismo e disse mesmo, enquanto continuar assim, não volta à seleção. Para mim, sinceramente, acho que não teve... Acho que foi uma desculpa, não querendo desculpar essa parte do racismo, mas acho que foi mais uma desculpa por ele não ter jogado nada. Já há muito tempo que o Ozil deixa muito... Já não é aquele Ozil do Real Madrid, aliás, desde que ele saiu do Real Madrid, que não voltou a ser o mesmo. No Arsenal ainda tem ali as passas, ali umas ideias, umas criatividades, isso tudo, mas sinceramente acho que foi das piores opções que ele tomou, foi sair do Real Madrid para o Arsenal. Se bem que no Real Madrid também, já sabe como é que é o Real Madrid, apesar de ter bons jogadores, pensa demasiado em dinheiro, e a verdade é que depois acaba por mandar os jogadores fora. Quantos jogadores bons já saíram do Real Madrid simplesmente porque não tinham mais espaço com outros que se calhar que tinham mais vedetismo, digamos assim, como por exemplo, posso dar um exemplo, Gareth Bale, e que não tinham espaço e acabaram por sair. Enfim, mas isso agora podemos falar de outras coisas. Portanto, depois Timo Werner também muito desperdiçou tanto este rapaz. Teve tantas oportunidades para marcar e não marcou um único gol. Pelo menos que eu me lembro, acho que não marcou um único gol. Thomas Müller também, enfim, podia ter feito melhor. Aquela defesa quer dizer, é uma defesa destas, malta, provavelmente a melhor defesa a par da Espanha, não é? E tal como a Espanha, esta defesa foi uma noda, foi um queijo suíço autêntico, cheio de buracos. Hummels, Rudiger, Boateng, Kimmich, Hector, Draxler já não, mas pronto, estes 5, malta. Boateng e Rudiger, aliás, só estes dois, Hummels e Boateng, serviam perfeitamente para a defesa inteira. E mesmo assim foi o que foi. O Neuer também não pôde fazer muito, mas pronto. Enfim, a Alemanha deixaram muito a desejar, ao contrário aqui então do México, foi uma agradável surpresa, exceto no último jogo contra a Suécia e depois contra o Brasil. Digamos que começaram muito bem e foram descendo de qualidade. Foi o melhor jogo que fizeram contra a Alemanha, contra a Alemanha. Depois contra a Coreia, enfim, despacharam a Coreia, enfim, tentou ver umas coisitas ou outras, mas o México acabou por ganhar também na boa. E depois então contra a Suécia jogaram muito mal e depois contra o Brasil também jogaram muito mal. Enfim, digamos, começaram muito bem e acabaram muito mal. Mesmo assim, obviamente,
bons jogadores. Destaque para o Ochoa, mais uma grandes exibições que o Ochoa fez. Também lá está contra o Brasil, por exemplo, grandes exibições. Novamente este guarda-redes, parece que quando está na seleção que se nota logo a qualidade dele. Depois, outros jogadores que aqui podemos falar, o Chichari também fez umas coisitas, o Lozano também fez umas coisitas, Herrera também ajudou bastante ali no meio campo, enfim, mas lá está, como eu estava a dizer, então começaram muito bem e acabaram muito mal. Depois passamos para a Suécia, a Suécia também é uma equipa, enfim, eu até estive com um amigo meu a discutir sobre a Suécia, porque a Suécia é para ele, por exemplo, é esse meu amigo, é considerada uma equipa super defensiva, uma equipa que não tem qualidade nenhuma. E a verdade é que eu discordei um bocadinho porque acho que não é assim tão má, digamos assim. Até porque, lá está, ganhou 3-0 ao México, não pode ser uma equipa tão má e tão defensiva assim, não é? Quando foi preciso ter que ganhar, que eles precisavam de ganhar, a Suécia acabaram mesmo por ganhar frente ao México. Depois contra a Alemanha, aí sim, na Alemanha, é que eles foram muito anjinhos também, defenderam bastante, marcaram um gol, puseram-se à defesa e foi a perdição deles. E depois também contra a Coreia, que com alguma sorte, com um penalti, acho que foi, se não me engano, foi um penalti muito discutível. Foi marcado até pelo capitão, pelo Granqvist. E pronto, mesmo assim eu acho que a Suécia, lá está, comparado com esse meu amigo, que não se portou assim tão mal, até porque uma equipa que chega aos quartos de final não podemos dizer que tenha feito um mau campeonato do mundo, não é? Principalmente a nível da Suécia, né? Acho que ninguém esperava que a Suécia passasse para uns quartos de final, por exemplo. Apanhou digamos, um oponente fácil, que foi a Suíça, mas pronto, depois acabou por ganhar, depois perdeu, lá está, facilmente com a Inglaterra, aí sim notou-se as deficiências da Suécia e a Inglaterra ganhou com facilidade à Inglaterra. Se bem que podia ter feito ali umas coisitas ou outra que o guarda-redes, o Pickford, fartou-se ainda a defender. Passamos então aqui para a Coreia. A Coreia então esperava-se ficasse em último lugar e que foi o que aconteceu, não é? Quer dizer, não sei se ficou em último lugar, eu acho que a Alemanha ficou em último lugar, não foi? Ficaram com os mesmos pontos por causa da vitória final, não é? Eu acho que a Alemanha ficou mesmo em quarto lugar, devido à diferença de golos. Não dou a certeza, mas eu acho que sim, porque a Coreia acabou por ganhar 2-0 no último jogo contra a Alemanha e acho que foi por isso que conseguiu ficar ainda em terceiro lugar. Portanto, lá está, o primeiro jogo contra a Suécia. Podiam ter feito um bocadinho mais, mas a Suécia ganhou e acho que até ganhou com alguma justiça, mesmo com aquele penalti, se calhar um bocadinho duvidoso. Depois, contra o México, enfim, perderam, também o México aqui não deu hipótese, depois contra a Alemanha pensava-se mesmo que isto ser, lá está, como eu disse há bocado, facilidade só para a Alemanha, e não foi, a Coreia bateu-se muito bem mesmo, muito bem, apesar de, nesta caderneta, como podem ver, como já devem saber, mais ou menos metade dos jogadores não foram, portanto aqui muitos jogadores que estão aqui não foram ao Mundial, alguns mais conhecidos foram, claro, como o Ki Sung-yueng, como o Hong Min, como o... Já nem me lembro. Sinceramente, estes dois são os que eu mais conheço. Depois de resto, sinceramente, não sei se o Jae-sung também, enfim. Mas pronto, portanto, a Coreia sempre acabou muito bem até o Mundial, perdeu, não saiu, mas acabou por derrotar o campeão do mundo e foi isso, digamos assim, foi esse o seu troféu de ter ganho então ao campeão do mundo no final e ganhou muito bem mesmo. Aliás, foi uma festa tremenda na Coreia, pensava-se que tinham ganho o campeonato do mundo. Fez-me lembrar o que eles fizeram em 2002, que enfim, com muita ajuda dos árbitros, foi provavelmente o Mundial mais... Eu não sei como é que eu ia dizer, mais indecente que houve. Muita ajuda que deram à Coreia, muita ajuda mesmo. Nem sequer foi o nosso jogo, com aquilo que perdemos e que editou-nos para fora do Mundial. Foi mais os jogos dos oitavos de final e dos quartos de final contra a Espanha e contra a Itália. Foram altamente roubados a Espanha e a Itália. Enfim, por isso é que eles chegaram às meias finais. Sem desprezo, lá está pela equipa que tinham na altura, liderada pelo Park Ji-sung. Grande equipa, sim senhora, muito aguerrida, ainda por cima a jogar em casa, tinham um grande apoio, mas a verdade é que tiveram muita ajuda nesse aspecto. Passamos então aqui para a Bélgica. A Bélgica é então uma das semifinalistas e acabou por ser mesmo a terceira classificada. Portanto, a Bélgica sempre se esperava que chegasse longe, não é? Ainda por cima num grupo onde estava. E pronto, e acabou por aqui eu já agora falar aqui, como eu estava a dizer então aqui da tatuagem, como podem ver está aqui o Nine Goman com a sua tatuagem, e então parece mesmo que aquilo foi aquilo da Federação Brasileira, não deve gostar das fotos com as tatuagens, e foram buscar uma foto de há 4 ou 5 anos do Firmino, quando ainda não tinha a tal tatuagem, e este mesmo, o Nine Goman, foi o único jogador aqui da Bélgica que não foi ao Mundial. Tudo o resto que está aqui presente acabou por ir ao Mundial. Portanto, a Bélgica, lá está, conseguiu então ganhar ao Panamá com facilidade, ganhou à Tunísia com facilidade, e depois contra a Inglaterra, que é o jogo que decidia o primeiro lugar, que até eu acho que as duas equipas não queriam ficar em primeiro lugar, e pronto, acabou por ser a Bélgica a ganhar com aquele gol, e acabou por ir em primeiro lugar. Depois apanhou a Colômbia, se não, foi a Inglaterra que apanhou a Colômbia, e eles apanharam foi
Aí já não me lembro, sinceramente. Agora estas coisas já me estou aqui a perder. Portanto, em termos de jogadores, vamos falar dos jogadores. Em termos de jogadores, Eden Hazard, sem dúvida alguma, grande estrela. Kevin De Bruyne, grande estrela. Mais Lukaku também mais no início, mais nestes jogos mais fáceis é que se mostrou aí como goleador. Podia ter até sido o melhor goleador do torneio, mas a verdade é que depois não conseguiu marcar mais golos após estes dois jogos. Mas eu estou-me a esquecer aqui o Hazard e o De Bruyne, acho que era outro fantástico jogador, também fez grandes exibições. O Courtois, claro, também grandes exibições, principalmente contra o Brasil, que também fartou-se de defender. Mas está-me aqui a falhar aqui algum jogador que eu agora não me estou a lembrar. Eu acho que havia o Hazard e pouco mais. Bem, o Hazard, sem dúvida alguma, o melhor jogador da Bélgica para mim. Courtois também, grande jogador. E Kevin De Bruyne ali a controlar aquele meio campo maestro. Um dos melhores playmakers que eu já vi a jogar. Tem uma visão de jogo brutalíssima. Passamos então agora aqui para o Panamá. O Panamá, a primeira vez que participava, não se esperava muito. Aliás, eles conseguiram marcar um golo frente à Inglaterra. Foi um golo que até já estava a perder 5-0, ou o que foi. E marcaram um golo e foi uma festa tremenda. Lá está, tal como os coreanos contra a Alemanha, parecia que tinham ganho um campeonato do mundo. Aqui não se pode falar muito, não é? O único jogador aqui que eu posso falar aqui alguma coisa é por causa aqui do cabelo. O Cooper. Aliás, Cooper não, o Torres. Que o Roman Torres, existem dois Torres, aqui o Gabriel e este o Roman. Então o Roman Torres mais por causa até do cabelo, não é? Mas que foi o herói, digamos assim, podemos dizer, acho que foi o Balboy, que foi ele que marcou o golo frente à Inglaterra. Portanto, ele aí então pode ser o herói agora do Panamá, visto que então marcou aquele golo. O primeiro gol do Panamá num campeonato do mundo. Pelo menos não saíram sem um golito, não é? Depois contra a Tunísia, eu já não me lembro deste jogo. Este jogo, praticamente ninguém viu este jogo. Panamá-Tunísia, a não ser os panamenses, panamianos, nem sei como é que se diz também. E os tunisinos também, acho que foram dos poucos que devem ter visto, não é? Pouco mais que isso. E eu já não me lembro, acho que foi a Tunísia que acabou por ganhar, não foi? Já não dou a certeza, mas acho que foi a Tunísia que acabou por ganhar. Passamos então aqui exatamente para a Tunísia, outra lá está. Como podem ver, Bélgica, Inglaterra de um lado, Tunísia e Panamá do outro. Portanto, isto aparentemente estava tudo facilitado para esses dois, Bélgica e Inglaterra, e foi mesmo o que aconteceu. Portanto, a Tunísia também, apesar de só ter perdido com a Inglaterra no último minuto, já em descontos, num canto até, com o gol do Harry Kane, mas a verdade é que mesmo assim ainda fez ali umas coisitas, mas que acabou por perder, por exemplo, contra a Bélgica muito bem, levou 5 gols, ou lá que foi. Em termos de jogadores, também sinceramente não posso destacar nada. Sinceramente, nada mesmo. Até porque raramente prestei muita atenção aqui à equipa deles e, portanto, vamos já passar para a frente. Nem vale a pena. Passamos então aqui para a Inglaterra. Malta, a Inglaterra, então, lá está a par da Bélgica. Tinha praticamente garantido então, o apuramento, não é? Foi o que aconteceu. Disputou com a Bélgica já no final. Ainda por cima, o próprio calendário ajudou bastante a Bélgica e a Inglaterra, visto que apanharam sempre os dois mais fáceis logo nas primeiras jornadas e no final é que acabaram por voltar para o primeiro lugar. Depois, em termos de jogadores, Joe Hart, como sabem, não foi. Foi então o outro, por exemplo, o Butland, que foi então substituído. Substituir o Joe Hart aqui nos cromos. O Pickford, lá está, o titular indiscutível na seleção. Podia ser ali o Butland e esperava que podia ser alguma coisa, mas não, o Pickford sempre na baliza. E lá está um bom campeonato do mundo aqui para o jovem do Everton. Portanto, ele tem ainda 24 aninhos, muito para um guarda-redes é super novo. E então tem ainda muito. Já fez umas grandes defesas, principalmente contra a Suécia, que eu lembro, foi essencial para a Inglaterra não sofrer golos. Depois, uma equipa muito jovem que os próprios ingleses acho que estavam naquela de bem, deixa, isto é como se for, isto não temos aqui grandes estrelas, é o que aparecer, vá, todas as vitórias que aparecerem já são porreiras e acabaram mesmo por chegar às meias finais, malta. Portanto, uma equipa super jovem, com algumas vitórias contundentes, principalmente contra a Suécia, não é? E depois, claro, Tunísia e Panamá aqui na fase de grupo, né? Acabaram por perder contra a Bélgica e eles até fizeram bem porque ficaram do lado mais fácil. E depois apanharam a Colômbia, que era um bocadinho mais complicado, e ganharam nos penaltis, finalmente, não é? Que eles estavam ali com alguns traumas de penaltis, principalmente contra nós, mas depois acabaram por ganhar então, e depois nos quartos de final apanharam a Suécia, também com facilidade ganharam, e já se esperava, então já se começava a ver, epá, se calhar que era agora, com uma equipa sem estrelas, sem, como tinham antigamente, Lampard, Michael Owen, o Gerrard, enfim, agora sem nada de estrelas, e será que era desta, mas não, acabaram mesmo também por perder frente à Croácia, lá está, a Croácia que... Exato, e mesmo assim ainda foram a prolongamento, mas a Croácia foi, lá está, superior a eles e acabou mesmo por ganhar
com alguma justiça aqui frente à Inglaterra. Em termos de jogadores, claramente Harry Kane, porque foi o melhor goleador, apesar de metade dos golos terem sido penaltis, mas contam todos. É como eu digo, também se fosse o Ronaldo, acho que também, pelo menos nós, não refilávamos, não é? Porque o Ronaldo também farta-se marcar de penalti. Portanto, Harry Kane, 6 golos, 3 deles de penalti. Depois outros jogadores também que se pode destacar, Rashford, claro, Sterling também, se bem que naquele jogo contra a Croácia ficou bem muito sozinho e foi se calhar isso aí um dos pontos que eu acho que a Inglaterra perdeu. Meio campo da Inglaterra não se portou mal. O Ali, enquanto jogou, a Inglaterra jogava bem, mas depois lá está no jogo contra a Suécia jogou muito bem, na Croácia jogou muito mal. Foi dos piores jogadores, pelo menos a meu ver, o Dele Alli. Depois, em termos de defesa, uma defesa muito jovem. Havia jogadores aqui para destacar, são exatamente os dois que não cá estão. Que é o Harry Maguire, que fartou-se de defender, defendeu muito bem. E o Trippier, do Tottenham, que nem sequer, os dois nem sequer tiveram direito a cromo de substituição, vejam bem. John Stones, enfim, também não se portou mal, exceto naquele último gol contra a Croácia, não é? Que aí sim ficou completamente a ver navios, enquanto o Mandzukic o papava, podemos dizer assim, não é? Pronto, não é bem assim, mas enquanto o Mandzukic ultrapassava o Stones e marcava até o gol decisivo que os levava à final. Passamos agora aqui para a Polónia. A Polónia, das maiores desilusões do torneio, ainda ganharam no último jogo frente ao Japão e foi sem dúvida alguma o melhor jogo deles, sem dúvida alguma. Com curiosidade ou não, Kamil Glik, que eu até disse que não voltava a jogar porque teve uma lesão, mas depois pelos vistos apareceu, ainda deu para jogar no terceiro jogo. E curiosamente foi o melhor jogo da Inglaterra, porque foram mais da Polónia, desculpem, onde foram mais sólidos. E lá está, quando o Glik voltou, que é sem dúvida alguma o patrão daquela defesa. Lewandowski, enfim, eu não sei se o Lewandowski acabou para marcar algum gol, já nem me lembro, mas acho que não marcou um único gol, pois não. Zielinski também esperava um pouco. Lá está, no último jogo jogaram bem, os outros dois jogos não jogaram nada. Senegal não jogaram nada. Cometeram muitos erros, aliás, foi por isso que o Senegal ganhou. 2 erros, acho eu, se não me engano. Os 2 golos do Senegal foram 2 erros da Polónia. E depois contra a Colômbia também, aí levaram uma abada de futebol e a Colômbia não deu hipótese mesmo. E depois salvaram, lá está, quando já estavam eliminados, é que finalmente começaram a jogar alguma coisa. Jogaram contra o Japão, ganharam. E mesmo assim, o Japão ainda se safou, lá está, com aquela história dos cartões amarelos, não é? Ter melhor fair play comparado com o Senegal. Passamos exatamente para o Senegal. Senegal, lá está, a tal equipa africana que falta-lhe cabeça, não é? É o típico da equipa africana. Já sabiam que não podiam perder este jogo contra a Colômbia. Jogaram muito bem contra a Polónia, jogaram bem contra o Japão, grande jogo, eu lembro-me deste, foi um grande jogo, muito disputado, duas equipas atacantes, Japão e Senegal, e acabou mesmo por ser 2-2. Eles sabiam que bastava-lhes um empatezinho e estavam apurados frente à Colômbia. Bastava um empate. Infelizmente, sofreram um gol já para os 70 e tais minutos e depois foram atrás do prejuízo e não, lá está, não sei se não se lembraram, se foi mesmo por pura ingenuidade, o Japão tinha melhor ranking em termos de cartões amarelos, melhor fair play, que estavam empatados em tudo, golos feridos, golos marcados, confronto direto, enfim, tudo empatado, tinha essa tão decidir pelos amarelos e acabaram mesmo por ser eliminados pelos amarelos, não é, malta? Portanto, mais 2 amarelos que o Japão e foi isso então que os ditou para fora do Mundial. Depois, em termos de aquele ataque muito rápido mesmo, Mané, de uma vez também Niang, sinceramente já não me estou a lembrar. Acho que este gajo também, não dou a certeza, mas sei que aquele ataque eram dois avançados e o Mané era uma das alas e o outro, no outro lado era outra ala. Bem, aquilo era um contra-ataque fenomenal, muito rápido mesmo. Mas lá está, novamente a não experiência africana a ditar mais uma equipa africana para fora do Mundial. E pronto, Marrocos, por exemplo, também uma equipa africana, apesar de não ter bem raízes africanas. Quando a gente pensa em África, pensa sempre mais na parte central e na parte mais sul, não é? Digamos que Marrocos e tudo, o pessoal começa a pensar que são mais árabes, não é? Com uma genética mais árabe. Mas lá está, também a equipa africana acabaram por perder também, lá está, também devido à falta de experiência, né, no nosso grupo. Mas voltando, estou aqui ao Senegal, lá está, como eu estava a dizer, então muita falta de experiência, muito anjinhos mesmo, e acabaram então por ser eliminados na fase de grupos por cartões amarelos. Depois a Colômbia começou muito mal contra o Japão, que logo aos 3 minutos foi o Davinson Sanchez expulso, devido a um erro, acho que foi do outro Sanchez, se não me engano, e acabaram por jogar praticamente todo o jogo com 10. Mesmo assim, ainda fizeram umas coisitas na primeira parte, sofreram um gol, lá está, no início, mas depois conseguiram empatar, mas depois a segunda parte não jogaram nada e o Japão conseguiu mesmo marcar o gol e o Japão levou de vencida a Colômbia. Começou mal, mas depois contra a Polónia, lá está, volta aí, grande jogo, James, que foi o único jogo que ele pôde jogar mais ou menos decente, não é?
Eu não sei se ele jogou contra o Senegal, não tenho a certeza, eu acho que não. Mas ele jogou aqui então contra a Polónia, fez um grande jogo, mas aquela lesão, enfim, não ajudou nada e ele então não pôde dar o seu contributo, o seu maior contributo em todo o Mundial. Depois aqui em termos, já agora temos falado de cromos, como sabem também, muitos atacantes que estão aqui foram substituídos. Os únicos atacantes que foram mesmo ao Mundial foi o Falcão e o Baca. Tudo o resto, o Theo Gutierrez, o Cardona, Chara e o Zapata, nem sequer foram ao Mundial. E lá está, foram substituídos pelo Muriel e isso tudo. Portanto, a Colômbia não levou assim tantos atacantes como a própria Panini colocou aqui. Depois, em termos de outros destaques, destaque também o Mina. Fantástico Mundial também, sem dúvida alguma. Fantástico Mundial. Jogador do Barcelona. Ainda novinho. Muito bom defesa mesmo. Eu, contra a Polónia, não deixou o Lewandowski mexer, praticamente. Não lhe deu hipótese. Não deu hipótese ao Lewandowski, sem dúvida alguma. Quadrado também, grande jogador mesmo. Grande jogador. Finalmente é um jogador que eu sinceramente achei que eu nunca se ia tornar grande jogador pela cabecinha dele, porque às vezes não era muito consistente nas suas exibições, mas a verdade é que desde estar na Juventus, enfim, grande jogador. Tornou-se mesmo um grande jogador. Raramente podia ter feito, lá está, aquele jogo contra a Polónia, muito bom, mas depois o resto não pôde dar o seu contributo pelas lesões. O Falcão, lá está, goleador de sempre. Enfim, se calhar podia ter feito um bocadinho mais ao outro, mas pronto. Acabaram mesmo assim por passar, como sabem, né? Ganharam então aqui no final contra o Senegal. Depois, nos oitavos de final, perderam então com a Inglaterra, mesmo nos penaltis. Mas também por pouco não foram eliminados por causa lá do. Como é que se chama? Lá do último gol. Aliás, eles marcaram mesmo já nos descontos. A Inglaterra estava a ganhar 1-0, eles marcaram ainda nos descontos. Mas depois acabaram mesmo por ser eliminados dos penaltis. Mesmo assim, uma boa prestação da Colômbia, mas se calhar comparado, por exemplo, com 2014, onde chegaram aos quartos de final e foram eliminados pelo Brasil, se calhar ficou um amargo de boca só de ficarem pelos oitavos de final. Passamos agora aqui para a última equipa, malta, o Japão, e tal como o Senegal, foi uma equipa muito aginha. Foram espertos na fase de grupos, claramente, claro, por causa da cena dos amarelos. Aliás, eu nem tinha dito há bocado com o jogo da Polónia, mas eles andaram ali a engonhar. Nos últimos minutos andaram a engonhar. Nem sequer atacavam nem nada. Só trocavam a bola ali entre os defesas e está bom. Enfim, não é algo bonito de se ver, mas compreende-se, vá. Porque isso dependia muito. Já sabiam que se algum erro, a Polónia podia marcar um golo e mandava-os para fora. E por isso mesmo compreende-se que o Japão aqui jogou com muita cabeça. Infelizmente não jogou com a mesma cabeça contra a Bélgica, que foi então nos oitavos de final, em que acabaram por estar a ganhar 2-0, um fantástico jogo do Japão, sem dúvida alguma, mas foram muito abaixo, principalmente quando sofreram logo o primeiro golo da Bélgica. E depois aquele último golo, aquilo não se compreende. Como é que uma equipa, principalmente que o Japão tem jogadores que jogam na Europa, que já têm alguma experiência, que sabem aqui das ratices, não é? Também das equipas europeias e isso tudo, não se compreende como é que num canto avançam com quase toda a equipa e depois acabam por sofrer aquele contra-ataque. E a Bélgica já sabe, provavelmente de todas as seleções é a equipa com o melhor contra-ataque deste torneio. Era, lá está, já acabou. Mas não se compreende porque é que o Japão avançou assim tanto. E depois sofreram aquele gol que ditou a tua eliminação, quando já esperava que houvesse aqui um prolongamento, não é, malta? Portanto, em termos de jogadores, destacar naturalmente o Keisuke Honda, que ainda está para as curvas. Já se reformou agora da seleção, mas ele já tem 32 anos. Mas ainda jogou bastante, muito mesmo. Foi dos melhores jogadores do Japão, sem dúvida alguma. Araguchi também não jogou mal. Mais. Depois, sinceramente, para mim foi o Honda. O Kagawa também fez umas coisitas, lá está. Mas o Honda, para mim, sem dúvida alguma, foi o melhor jogador do Japão. Maya Yoshida, patrão aqui da defesa, também bom jogador. Kawashima também fez algumas coisas. Esteve no melhor e no pior, fez ali um franguito, não é? Num jogo contra a Colômbia, se não me engano. Não foi contra a Colômbia, foi o outro. Que ele sofreu assim um gol muito estranho. Acho que foi contra o Senegal. Já nem sei, mas pronto, sei que foi um gol muito estranho num livre. Mas depois acabou por salvar, digamos assim, noutras ocasiões. Porque lá está, também já com alguma experiência, já tem 33 anos, não sei se ele já reformou ou não, mas para um guarda-redes de 33 anos é como se fosse 20 e tais para um jogador de campo. Mas pronto, mesmo assim, se não fosse, lá está, aquele final contra a Bélgica, teria sido uma fantástica participação do Japão. Passamos então agora aqui para o final, não é, malta? Vamos então terminar então aqui a análise da caderneta com as lendas. Pela primeira vez numa caderneta do Mundial, se eu não estou enganado, ou pelo menos desde há muito tempo, finalmente temos uma categoria de lendas. Portanto, a Panini desta vez escolheu então os 8 campeões
até agora. Aliás, continuam a ser outro campeões, visto que a França já tinha ganho, então ganhou o seu segundo título. E depois, para, não sei se foi para encher, digamos assim, colocou então os dois marcos, dois melhores jogadores. O Pelé, por ter sido o jogador com mais vitórias num Mundial, ganhou 3, 58, 62 e 70. E também o melhor goleador de sempre em todas as competições, Miroslav Klose, com 16 golos, marcou entre 2002 e 2014. Portanto, em 4 Mundiais que ele participou. E depois, lá está, pois a Panini, como podia ter feito aqui mais cromos, resolveu então colocar apenas um cromo por seleção, se calhar uma espécie de justiça, não sei, mas colocou obviamente também aqui imagens dos outros títulos, por exemplo o Brasil, quando ganhou então em 62, em 70, em 2002, em 94, e colocaram então como cromo o primeiro título deles em 58, aqui com o Pelé ainda apenas com 17 anos. A Alemanha, claro, também com 4 títulos, que colocaram o último, aqui foi ao contrário, colocaram o último título em 2014, mas também já tinha ganho em 54, 74 e 90. E depois a Itália com os seus também 4 títulos, 2 deles já muito, muito antigos, não é? 34, 38 e estes mais recentes, 82, colocaram então aqui quando ganharam então em Espanha, que tinha então na altura o jogador mais velho a atuar, o Dino Zoff, guarda-redes italiano, com 40 anos. E depois também ganharam em 2006, aquele jogo contra a França, mais conhecido se calhar pela cabeçada que o Zidane mandou ao Materazzi, não é? Mas acabaram então por ganhar nos penaltis. A Argentina também, claro, tinham que destacar aqui Maradona em 86, faz todo o sentido, mas tinham ganho antes em 78. Depois o Uruguai, também 2 títulos já também muito antigos, foram os primeiros campeões do mundo, em 1930, e acabaram também por ganhar já no primeiro Mundial pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que ganharam então em 1950. E depois temos aqui a Inglaterra, o seu único título em 66, lá está, um título assim, acho eu, um bocadinho... foi um bocadinho dado, podemos dizer assim, visto que ajudaram imenso a Inglaterra. No nosso jogo também aconteceu isso, mas também é verdade que o nosso jogo, enfim, parece que no nosso jogo em 66, com o Eusébio, fizemos uma fantástica campanha em 66 até chegarmos às meias finais, em que não jogámos quase nada. Se calhar terem mudado o estádio à última da hora ajudou a desmotivar a equipa, não sei. E pronto, essas coisas também nunca se saberá, não é? Depois a França, aqui com o seu único título na altura, não é? Agora já sabem que também já tem mais um segundo título, não é? Portanto, tinha ganho em casa apenas em 98 a França, que sempre também foi um pouco acusada de só ganhar títulos em casa. Ganhou no Euro 84 em casa, ganhou em 98 em casa, depois ganhou o Euro 2000, que tudo bem que não foi em casa, mas foi ali ao lado, foi ali na Bélgica. A Bélgica-Holanda foi uma parceria, não é? E de resto não tinha mais nada, se eu não me engano, acho que não tinha mais nada. E portanto, agora finalmente acalarem um bocadinho os críticos de todas as equipas. Não posso dizer que tenha sido um Mundial em que eu possa dizer que houve uma equipa que merecia ganhar, sem falar da França, claro, mas não posso dizer, não houve. Esta equipa jogou muito bem em todo o torneio. Não houve uma única equipa que eu possa dizer isso. No final, acho que a França, de todas, podemos dizer que das que jogaram bem, foi a melhor. Não digo que jogou muito bem, houve ali jogos que eu poderia ter feito um bocadinho mais, mas a verdade é que foram cerebrais e com aquele ataque, com aquela defesa que também ajudou bastante, Varane, Titi, Pavard e aquele do lado esquerdo, que eu agora não lembro dele, que tem um nome até hispânico, e depois o meio campo com o Pogba, o Pogba, lá está, a mostrar como era na Juventus, digamos assim. No United parece que, não sei se é pelo Mourinho ou algo assim, mas parece que não mostra o seu potencial. Mas depois aqui com a França, finalmente novamente a mostrar o seu grande potencial, o Paul Pogba. E depois do que ataque, bastava aqueles dois jogadores, não é? Griezmann e Mbappé. Só aqueles dois meninos também foram essenciais para a conquista da França. Portanto, a França aqui vai passar, quando fizerem o Qatar 2002, se fizerem novamente alguma coisa assim, já vai aparecer como 2 títulos, não é? E depois a Espanha também com o título apenas, ganhou então em 2010, o seu único título então, com Casilhas e isso tudo, não é? E depois já tínhamos falado aqui destes 2 cromos. E pronto, malta. E depois temos aqui os recordes já agora, falar então deles, não é? Isto apesar de não serem cromos. Portanto, aqui, novamente, o Pelé é o melhor marcador, aliás, o marcador mais jovem de sempre, com 17 anos e 239 dias. Depois, o gol mais rápido de sempre foi o Sukur, o Hakan Sukur, contra a Coreia contra a Turquia em 2002, que foi logo aos 11 segundos. Depois, o jogador mais velho, que isto já não é verdade, não é? Até agora, com o Mondragon, 43 anos, agora é o guarda-redes do Egito, já não me lembro do nome dele. E depois temos então 3... O Cafu que apareceu em 3 finais consecutivas, não é? 94, 98 e 2002. Ganhou 2, perdeu 1. Depois o marcador mais velho de sempre, o Roger Milá, com 42 anos e 39 dias. O jogador com mais jogos jogados, o Lothar Matthaus, entre 82 e 98. E depois o gol mais tardio, que foi marcado pelo Del Piero aos 120 mais 1, que foi então na Alemanha e Itália, que foi então a Itália. Foi aí que passou à final
e mandou a Alemanha para o terceiro e quarto lugar, onde jogou contra nós, não é? E acabou por ganhar, ficámos nós em quarto lugar. Depois, quem apareceu mais vezes? O Brasil, 20 vezes, portanto eu acho que apareceu em todas. Acho que não falhou uma única, não tenho a certeza, mas acho que não falhou uma única até agora. Depois, 17 anos e 48 dias para o jogador mais jovem a jogar, portanto lá está, aqui o Pelé foi o a marcar, neste caso foi o jogador mais jovem a jogar, que foi então Whiteside, pela Irlanda do Norte, frente à Jugoslávia 82. E por fim, a equipa que mais terminou no top 4, e como podem ver, aquilo que falámos há bocado, não é, malta? Na Alemanha, geralmente chegar às meias finais em 20, eu acho que foram 20 edições, portanto, nas 20 edições, malta, 13 delas a Alemanha terminou, pelo menos chegou às meias finais, portanto, é absolutamente. Enfim, é fantástico, claro, para a Alemanha, grande equipa, mais de metade das participações chega sempre à meia final. Esta não foi uma delas, portanto, se esta acho que era a 21ª ou 21º torneio, quer dizer então que agora em vez de 3 em 20 vai ser 3 em 21. E depois aqui a publicidade, não se lembram disto, não é, malta? Isto é que deu muito jeito logo no início, que o jogo ao raspa e ganha, mas infelizmente acabou muito cedo. E pronto, malta, vamos então terminar. Eu pensar, lá está, que isto ia ser muito rápido, mas não foi, como sempre, infelizmente. Peço desculpa mais uma vez, mas eu gosto muito de falar sobre estas coisas. E ainda por cima este será então o último vídeo relativo aqui à caderneta do Mundial 2018. Não será o último, porque eu com a certeza que ainda hei de fazer, nem que seja para relembrar outras coisas. Mas, enfim, assim mais a sério, isto foi mesmo então o último vídeo aqui da coleção do Mundial 2018, malta. Agradeço já agora, aproveitar, agradecer-vos a todos por terem acompanhado aqui desde o início que começámos, estou aqui, desde que saiu até o Starter Pack, não é? No final de março, portanto já vão quase 4 meses disto, malta, de cromos, e espero, quase não, são mesmo 4 meses, e espero mesmo que tenham gostado de acompanhar o canal, malta. Continuem aí, porque obviamente que acabou o Mundial, mas ainda não acabaram cromos nem nada disso, vão continuar a aparecer. Mas muito obrigado, malta, por me terem acompanhado aqui nesta jornada. E lá está, como eu volto a dizer, vai continuar a haver aí vídeos aí para vocês poderem ver ao longo dos tempos, principalmente que já sabem que vai agora vamos entrar em modo liga, não é? Modo liga portuguesa, em que vai começar daqui a pouco tempo a Supertaça e depois começa o campeonato. E, enfim, vamos entrar. A caderneta em si, já sabem, já tenho dito várias vezes, alguns vão continuar a perguntar, mas é normal. A caderneta sai sempre por volta de final de setembro, início de outubro, portanto só lá para a 7ª, 8ª jornada é que poderemos ter então finalmente a caderneta da Liga Portuguesa, assumindo, lá está, que a Panini vai continuar a lançar. Nada indica ao contrário. A Adreno, acho que sim, acho que a Adreno é que já a Panini cansou-se, porque as vendas acho que não eram grande coisa. E então termos cartas é que acho que já não temos nada. Não sei, talvez a Panini surpreenda para esta nova época, mas duvido. Mas cromos acho que sim, vende sempre bastante e não estou a ver a Panini deixar aqui esta minador para eles, não é? E deixar então a coleção portuguesa sem ser lançada aqui em Portugal. Mas pronto, malta, espero que tenham gostado. Sim, já sabem, deixem o vosso gosto, muito importante. Os vossos comentários também serão sempre muito bem-vindos. Subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito, encontramos até mais vídeos, ok? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!